Oi, eu sou a Tamires e esse é o canal Aqui Lemos com Calma. E hoje eu quero falar sobre 12 leituras que eu quero fazer em 2026. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês para se inscrever no canal, caso você tenha interesse nesse tipo de vídeo sobre leituras. Bom, em primeiro momento, eu gostaria de explicar como eu cheguei a essa lista de 12 livros. Não foi nada muito pesquisado, tá? Eu simplesmente passei pelas minhas estantes e comecei a pegar livros que eu gostaria de ler em 2026. Geralmente, todos os anos eu faço uma meta literária do que eu quero ler. Em alguns anos existem muitos livros nessa lista, e em outros anos eu vejo que eu tenho a consciência de que eu não vou conseguir ler todos aqueles livros, e aí eu costumo colocar menos livros na lista. Por exemplo, teve anos em que eu só tinha uma filha, não duas, em que eu lia 70, 80 livros, até 100 livros aí, anuais. Mas isso já passou. Hoje em dia, no máximo, eu consigo dar conta de 12 livros, 15, 20 se eu tiver menos atarefada. Mas mesmo assim, eu gosto de iniciar o ano com uma lista dos livros que eu gostaria de ler. Mesmo que ao longo do ano eu vou percebendo que eu não quero mais ler aquele livro, coloquei ele na lista, mas eu percebo que o clima não tá bom, eu não tô bem, psicologicamente falando, vejo que eu tô muito sobrecarregada, outras coisas aconteceram, porque a vida, ela te derruba de várias maneiras e formas, aí eu vou readaptando essa lista. Então, essa lista, ela não é uma lista definitiva do que eu irei ler, mas sim sugestões, coisas que eu gostaria de ler, que eu quero me comprometer a ler, mas não necessariamente irei ler, porque eu leio, não sei você, mas eu leio de acordo com o que eu quero, o que eu estou sentindo naquele momento. Não adianta eu sentar para ler um livro super difícil, imersivo, que precisa de pesquisa, se eu não tenho esse tempo para fazer essa leitura. Eu vou levar pelo menos 6 meses para ler esse livro, no mínimo, e no geral posso sair não gostando do livro, nem é pelo assunto do próprio livro, porque o livro é ruim nem nada, mas simplesmente porque eu não estava no clima. Então eu fui pegando alguns livros que já tinham aqui na minha estante, alguns são livros que são encalhados, que eu comprei há muitos anos e ainda não fiz a leitura, outros são livros pequenos, são aqueles livros que eu tenho muito medo. Eu tenho alguns calhamaços também nessa lista, são calhamaços que dá um medinho, eu não sei se realmente eu vou conseguir fazer essa leitura, eu vou ter tempo disponível, eu sei que um deles, certeza de que eu vou ler, mas os outros dois eu não sei não. Tenho acho que é um ou dois livros de ficção científica, são clássicos não só por ser canones, eu coloquei alguns clássicos assim mais versáteis, modernos, para que a lista fique um pouco mais leve e não fique aquela leitura extremamente engessada, isso eu não quero. Então, sem mais delongas, e bora para a lista. Então, vamos iniciar com uma leitura de peso, que é o Thomas Mann. Não existe um peso maior do que Thomas Mann aqui. Não, existe sim. Depois eu vou mostrar os outros dois. Mas é um dos grandes livros que estão aqui, chegaram, né? Chegou até recentemente, mas como eu comecei a ler esse livro no ano passado, não dei continuidade, eu acho que esse é o momento dele. Vou fazer essa leitura. Eu lembro que eu tinha lido até a página 200, mais ou menos, mas não continuei. De acordo com as minhas pesquisas, essa daqui é uma leitura de alta complexidade, então ele fica como uma das leituras mais difíceis de se fazer pela sua complexidade e lentidão na narrativa. O autor, ele faz isso de propósito para poder elucidar o sanatório onde está o protagonista. Você vai seguindo a vida desse protagonista dentro desse sanatório, que chegou para fazer uma visita e de repente virou paciente, e ele vai conhecendo a rotina daquele local, ele vai vendo que cada pessoa tem uma história, algumas pessoas vão perdendo ali a doença, ele descobre que ele também está doente. Há muitas e muitas reflexões filosóficas dentro desse livro, então é um livro para você ler e falar, nossa, ele está falando disso mesmo? Se você for pesquisar o porquê que ele é um grande clássico, é basicamente porque ele utiliza toda essa narrativa para uma Europa pré-guerra. Então a gente está falando aqui antes da Segunda Guerra Mundial. O interessante dessa obra é que, conforme você vai lendo, você vai percebendo que o tempo ele não passa, e não é porque a leitura esteja ruim, tá? É simplesmente porque vai acontecendo tanta coisa, mas tanta coisa que você fala, não é possível que ele ainda esteja no primeiro dia nesse local. É muito bom. E tô ansiosa para essa leitura. É um livro que, se eu não me engano, tem umas suas 800 e tantas páginas. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu já nem me lembro mais.
Então a gente tem aqui 826 páginas de leitura mesmo, tá? 826 páginas de leitura mesmo. Sobre a diagramação do livro, não é de todo ruim, mas são textões, né, gente? Ó, bastante reflexões, são diálogos muito longos, são diálogos bem grandes. Então, a primeira leitura vai ser A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Essa é a primeira sugestão. Não quer dizer que eu vá ler ela em janeiro, tá? Isso é outra história. Bom, o próximo da lista é A Volta do Parafuso. É um livro que eu gostaria muito de ler, do Henry James. É uma literatura de horror, então a gente tem aquele terror psicológico de uma moça que é contratada para ser babá de duas crianças lá no campo, e ela vai toda feliz. Ela tem uma certa paixão, né, pelo contratante dela, que é um tio lá dessas crianças. Só que o que ela não contava é que ficar isolada nessa casa com essas duas crianças iria trazer muitos problemas para ela. E eu quero ver como é que o autor vai trazer isso pra gente. Eu gosto desses finais abertos, eu gosto de finais que a gente tem que ficar pensando muito sobre ele, de ficar, sabe, conjecturando sobre aquela história. Eu acho isso muito legal. É um livro curtinho, né? Então a gente vai ter aí, vamos ver, né? Que eu também não sei. Ai, meu Deus, que delícia, eu não tinha visto. Olha só que lindo, gente. Pinturas, adoro. Então a gente vai ter... Nossa, é um livro relativamente curto mesmo. Tem 172 páginas. É um livro bem curtinho, uma leitura aí que eu acredito que vai dar trabalho, porque livro curto dá um trabalho, mas eu estou interessada sim em ler no próximo ano. Esse daqui eu já estava dando uma lida e eu vi que a complexidade dele de leitura é média, porque ele requer que você volte alguns pontos para ver se aquilo aconteceu mesmo, se os fantasmas são reais ou não. Essa é a grande discussão desse livro. Então pode ser que você tenha que voltar em alguns pontos para verificar dentro tanto da perspectiva da personagem quanto a sua própria perspectiva, tentar achar ali uns easter eggs, vamos dizer assim, dentro do próprio livro e chegar à sua conclusão. Eu fiz muito isso quando eu li Dom Casmurro, do Machado de Assis, mais uma vez provando que livros pequenos dão muito trabalho. Então, o próximo que eu vou ler é O Sol para Todos, da autora Harper Lee. Eu quero muito ler essa história porque eu fui dar uma lida, claro, sobre e descobri que é sobre o olhar de uma criança. Eu já li alguns livros de perspectivas de criança, olhar ali a narração na perspectiva da criança, e um dos que me deixou mais assim impactada, não só eu, mas várias pessoas, foi O Menino do Pijama Listrado. É um livro assim que você fica, meu Deus do céu. É muito interessante você seguir aquela narrativa no olhar da criança, a inocência, o não saber, né, não ter noção do que está acontecendo ao seu redor. E aqui vamos para mais um livro nessa perspectiva. Ele tem uma complexidade baixa, né? Como eu já tinha dado uma folhada para vocês lá no BookHaul, é um livro que tem muito, mas muito diálogo. E eu adorei a fluidez desse livro. Tem bastante diálogo. Não gosto muito dessa tinta muito forte, né? Mas isso são gostos pessoais. Então é um livro que tem bastante diálogo, a complexidade dele é baixa e quero muito fazer essa leitura no próximo ano. Então a gente vai ver o racismo através dos olhos de uma criança. Então é um livro para você aprender e você refletir sobre muitas coisas. Mais um clássico para o ano que vem é Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, como a gente fala aqui no Brasil. Eu já li O Conde de Monte Cristo esse ano, e eu simplesmente gostei bastante. Me arrependo de ter lido O Conde de Monte Cristo posterior Os Miseráveis. Por quê? Porque Os Miseráveis, ele tem uma discussão filosófica, ele tem uma densidade, ele tem uma coisa que eu gosto bastante, que é riqueza em tudo, em descrições, em detalhes, em questões críticas, políticas. E já o Alexandre Dumas, ele já não tem tanto isso. Os livros dele tem bastante diálogo, muito. É a primeira vez que eu vou ler uma versão pocket da Zaha. Eu tenho, né, já falei que eu gosto de esteticamente falando de livros grandes, mas esse eu não sabia, né, mais uma vez, não sabendo. Ele tem aí a sua diagramação não tão apertada como eu imaginei, que não tem tanto espaço aqui. Para pessoas que anotam livros, isso faz muita diferença.
Pra mim, que não faço esse tipo de anotações, eu só colo as fitinhas, assim, de marcações, mas eu não marco com lápis nem nada disso, porque eu não gosto, não faz diferença. Mas é um livro que, sei lá, as letras são pequenas. Deixa eu ver de óculos. De óculos até aqui. Mas realmente as letras são pequenininhas. Acho que eu vou ter que ler com marca-páginas assim, sabe? Em cada letrinha. E aí vai dar certo. Se eu ler com marca-páginas. Senão não vai dar certo. É bem curioso. Então, eu gostei bastante da escrita do Alexandre Dumas. É um livro que foi escrito em folhetim, então ele tem a sua complexidade em média. Média por quê? Porque ele é muito longo. Porque na época, né, se vendia em folhetins. Deixa eu tirar esse óculos. Então ele tem a sua complexidade média devido a ter sido escrito em folhetins. A gente tem muitos e muitos diálogos, provavelmente. E aí é uma história muito longa, né? Deixa eu ver quantas páginas. Aqui ele tem até um epílogo. Nossa. Essa edição aqui ele não tem nenhum extra na parte final. Não tem extra nenhuma. Mas ele tem aí suas 788 páginas desse tamanhozinho. Eu não mostrei no Sol para Todos quantas páginas tem, mas acho que tem umas 300, deixa eu dar uma olhada. Bom, o Sol para Todos tem aí, Sol para Todos tem 349 páginas. De complexidade média também temos aqui Laranja Mecânica. A gente tem aí violência, muita violência. E a gente tem um controle do Estado. Vamos ver. O que eu mais sei sobre esse livro é a questão das palavras inventadas. Tem até um glossário no final do livro para você tentar entender aqui, ó. Tentar entender, tentar seguir, né, todas as palavras e os seus significados. Então, eu sei que, por exemplo, Brat é irmão, Britva, navalha, cabelagem, corte de cabelo, Bugatti, rico. Tem muita. Nossa, é grande, né? Bastante coisinhas. Então, o que eu sei sobre essa leitura, por ela ser, né, uma leitura de complexidade média, é devido a esse glossário, todas essas palavras que o autor inventou para a obra. Por isso que ela tem essa complexidade. Tem 282 páginas. É um livro que está parado, nossa, chuta aí uns 6, 7 anos na minha estante. E esse ano ele vai. Também de média complexidade, vamos ler o ensaio sobre a cegueira do José Saramago. É a vez dele, ele chegou por aqui, a gente vai ler sim, esse passar na frente, né? Ele tem a sua média complexidade também devido aos seus blocões de fluxo de pensamento, de acordo com uma querida, a Dani, que ela comentou, né, no meu vídeo anterior. Ela disse que os diálogos são separados por vírgula aqui, então, né, já descobri como são separados os diálogos. Tô vendo que vai ser bem complicadinho você pegar o esquema de leitura, tem que sentar e você falar, não, agora vai. E agora vai mesmo. E vamos lá, José Saramago. Aí a curiosidade mesmo sobre esse livro é que ele não tem nomes próprios, gente, esquisito, e também não tem, aí os diálogos são separados por vírgulas. E vai ser um pouco complicado. Vai ser um experimento, né? Um experimento. E vamos começar esse ano a ler Fyodor Dostoiévski, com Noites Brancas. 2 pessoas comentaram sobre Dostoiévski aqui nos vídeos anteriores, e elas sempre indicaram eu começar com Noites Brancas, né? Porque é um livro um pouco mais simplista, né? Simplista do Dostoiévski. É uma das obras mais românticas dele, é uma complexidade baixa, né? Porque comparado ao que o Dostoiévski já escreveu. Então aqui ele vai narrar a história de um cara que vê uma mulher na janela e ele está passando por um momento de melancolia, pelo que eu entendi, e ele vai meio que se apaixonar por essa mulher e vai ter vários encontros com essa mulher. Se vai ser aqueles encontros mais estilo o Marius lá e Os Miseráveis, uma coisa mais da cabeça da pessoa do que tudo, não sei. Mas vamos acompanhar aí. É um livro também bem curtinho, né? Aqueles livros pra gente ter bastante reflexão durante a leitura. Tem 110 páginas. Nossa, tem 110 páginas, gente. Uma vergonha você. É uma vergonha esse livro aqui, você colocar na lista e falar assim, nossa, eu não tenho mais tempo pra ler nada. Capaz eu ter.
vou querer ler. Não sei, gente. Às vezes a gente tem ali outras coisas para fazer além da leitura. Eu gosto de vez em quando de assistir uma série, de assistir um filme de terror gostoso, de ver um doraminha, outras coisas. Então vamos começar aí com o Fyodor Dostoiévski esse ano com Noites Brancas. Pode ser, pode acontecer, se houver tempo aí no meu ano. Se eu começo com um autor, gosto muito dele, eu vou lá e insiro um novo livro dele na minha lista. Como eu já disse, minha lista não é engessada, ela está aberta para novas metas, ela está aberta para alterações e ela será alterada provavelmente, porque todos os anos eu altero minha meta de leitura. Eu inicio com uma meta de leitura e ao final do ano eu vou trocando e é uma caixinha de surpresas. Eu não falei quantas páginas tinha no ensaio sobre a cegueira, tem 309 páginas. E vamos ler uma ficção científica? Adoro. Gosto bastante de livros de ficção científica, tô lendo aos poucos, porque geralmente são livros em que você fica com aquele sentimento de que, nossa, o que será que o autor quis dizer aqui? Ele quis dizer isso mesmo? E você sempre fica pensando muito naquela história. Aconteceu muito naquele livro O Fim da Infância, e agora não vou me lembrar o nome do autor. Vou colocar aqui. E eu li O Fim da Infância e depois eu fiquei, nossa, gente, que história interessante. Tem uma história que ela tem várias passagens de anos e você fica, nossa, será que é isso mesmo? Será que o autor quis trazer isso pra gente mesmo? Complicado. Mas adorei aquele livro. E aí eu comprei A Guerra dos Mundos, eu acho que eu comprei esse livro em 2023, não tenho certeza absoluta sobre o fato, mas provavelmente. Cheguei a pegar, dar uma lidinha no prefácio, eu acho que foi no prefácio que eu dei uma lidinha na introdução, e achei um pouquinho complicado. Na época eu não estava com a cabeça muito boa para fazer uma leitura tão complexa, mas esse ano vai acontecer. E esse daqui é um grande clássico do A.J. Wells. Esse livro aqui, eu já assisti o filme, né? Esse é um dos poucos que eu assisti o filme. Esse, o Retrato de Dorian Gray, que eu já tinha assistido. Também O Bebê de Rosemary. Esse aqui tem... Isso aqui é só... Peraí, tá uma entrevista no final aqui. Tem 301 páginas, gente, tô pegando livros pequenos, né? Você tem 301 páginas, mas são livros pequenos e complexos, hein? Não vem me tirar, não. Tem 301 páginas, a diagramação é bem ok, ó, tem um espaço legal, eu gostei bastante. E essa capa dura é linda, né? De qual editora que é, gente? Eu compro as coisas que eu esqueço. Acho que é da Suma. É da Suma. Tá aqui na minha cara. É da Suma. Então, aqui na Guerra dos Mundos, eu já tinha assistido o filme, eu gostava bastante daquele filme, eu assisti várias vezes. Eu não gosto muito de Tom Cruise, assim, dos filmes de Tom Cruise, não sou tão fã, assim, de filmes dele, mas aquele dali eu gostei bastante. Olha que eu não gosto tanto de filmes de ETs, não gosto tanto, não é muito a minha vibe. ETs, zumbis, não, eu gosto de espíritos. Mas eu gostei do filme e quero saber o que tem de diferente no livro. Fiquei bastante curiosa. A complexidade de leitura desse livro é baixa, apesar de eu ter achado complexo, mas eu acho que foi mais um momento. Eu estava grávida. Quando eu tô grávida, eu não consigo ler nada. É muito difícil fazer uma leitura, porque eu fico muito dispersa, meu pensamento fica muito acelerado, e eu fico muito ansiosa demais. E eu não consigo focar na leitura tão bem quanto eu foco no dia a dia. E era muito difícil fazer leituras graves, então eu tinha que escolher leituras muito leves, leituras que eu não tinha que pensar tanto, se eu quisesse me distrair com alguma leitura, mas no geral eu não estava lendo muita coisa. Durante a gravidez é o período que eu menos leio e pós-parto também. Esse ano também eu gostaria de ler O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Eu já li algum livro de contos dele, é um livro bem pequenininho que vinha junto com a tag. Quando eu assinava a tag, e veio um livro pequenininho cheio de contos dele. Eu gostei bastante dos contos. Eu não tenho mais o livro pequenininho, porque ele é um livro pequenininho, eu não gosto de livro pequenininho. E depois que eu li ele, eu acabei doando ele para a biblioteca. Mas eu gostei da escrita do Fitzgerald, achei bem interessante. É mais um dos autores que eu acho que ele parece ser complicado, mas ele não é. Tipo o Tolstói, parece ser complicado, mas não é. E aí eu comprei esse daqui. Faz tempo que eu comprei esse livro, gente. Faz muito, muito, muito tempo. Já nem me lembro quando. E tá parado desde então na minha estante. É uma edição da Penguin, não tem orelha.
Esse livro tem uma complexidade baixa, né, como eu disse, mas é um grande clássico, né, dos anos 20, nos Estados Unidos. Ele vai falar muito sobre libertinagem, vai ter muita apologia aqui a drogas, pelo que eu entendi. E como vivia, né, esse povo da elite lá em 1920. Vamos aqui ficar indignados? Provavelmente com algumas coisas assim. É um livro também bem curtinho. A gente tem aí, deixa eu ver, depois de todas as notas, 241 páginas. Esses são livros que eu peguei mais curto, gente, porque tanto Thomas Mann tem muitas páginas, assim, mas os dois últimos que eu vou mostrar aqui para vocês são livros complexos e são livros grandes, que talvez eu leve aí de 1 a 2 meses para leitura. Geralmente, eu, lendo livros, eu tenho um hábito de ler 2 livros ao mesmo tempo, até 3 livros ao mesmo tempo. Por quê? Como eu sou uma pessoa de momento, às vezes eu não estou tão feliz, eu não quero ler um livro tão difícil, e aí eu pego um livro mais levinho, vou intercalando com uma leitura mais difícil para ficar mais simples e calmo. Vamos ler Ressurreição do Tolstói. Eu queria colocar um livro do Tolstói esse ano, eu tenho, né, Ana Karenina, mas eu já li, eu tenho Guerra e Paz, mas Guerra e Paz vai ser uma grande leitura, e como eu disse, eu coloquei, né, Thomas Mann, que eu acho que já e mais os outros dois que eu acho que já vai levar tempo demais, então eu não quis colocar Guerra e Paz esse ano para leitura, talvez vai entrar em 2027, em outro momento vai entrar. E eu quis colocar esse daqui da Ressurreição, adquirido recentemente, uma porque eu queria ler Tolstói, porque eu gosto muito da escrita dele, então eu queria encaixar ele de qualquer jeito, mas não dava para ser Guerra e Paz, e eu não ia comprar um outro livro só para ter ele aqui para fazer, eu queria fazer uma lista com o que eu tinha em casa, não adquirir mais livros para eu poder, né, fazer uma lista super bonitinha, clean, não sei o que lá. Não, eu quero me agradar, somente. E vamos ver Ressurreição. Pelo que eu sei desse livro, é um livro de média complexidade, tem bastante reflexão sobre culpa, crítica social, redenção, e vamos ver como o Tolstói vai fazer essa reflexão. Eu gosto muito do jeito que o Tolstói escreve, eu não acho que vai ser uma leitura difícil, mas posso estar enganada, posso quebrar minha cara, posso quebrar minha cara também, mas vamos pra luta, né? E claro que a gente vai ler Grande Sertão Veredas. Ai, cada coisa que eu arranjo na minha cabeça. Pois é. Aqui vai ser um grande relato sobre jagunços. O que eu sei dos jagunços? Pouca coisa. Eu assisti muitos filmes preto e branco quando eu era criança, assim, por osmose, né? Eu digo por osmose porque eu não prestava muita atenção, quem estava assistindo eram os adultos, mas um pouco que eu assisti dos jagunços, eu fiquei, nossa, que violência, né? Não sei tanta informação sobre os jagunços, sei que foram períodos sangrentos, complicados, e eu quero ter esse entendimento, eu quero conhecer essa cultura. Então vamos lá, de Grande Sertão Veredas. Eu vi que a complexidade dele é alta, pelos seus diálogos também. Aqui a gente também tem, né, um glossário, tem inserções de palavras, do próprio dialeto. A diagramação dele é uma diagramação, essa fitinha, é uma diagramação ok, um pouco apertada, mas vamos lá. Olha só, gente, tem bastante. Eu achei a abertura dele bem gostosa. Ele abre bem delícia. Temos, né, coisas bem longas, assim, blocões, assim, de texto. Hermógenes, Saraignol, Rodrigues Felipe, nossa senhora, foi o Lacral, Assaz de Contente. Vai ser bem complicadinho. Tem um livro que eu li recentemente, depois eu vou comentar com vocês sobre, que eu fiz tantas, mas tantas, eu tive que parar tantas vezes para poder ficar procurando palavras, e é um livro assim que ele não é complicado, mas ele tem bastante palavras difíceis, e eu fiquei assim, nossa, eu não sei o significado dessa palavra, e eu ficava o tempo todo parando a leitura e indo buscar informações sobre aquela palavra, mas foi um livro gostoso de ler, depois eu falo. Esqueci de falar quantas páginas nós temos aqui em Grande Sertão Veredas. Aqui a gente tem sugestões de leituras. Ai, a gente tem uma fotinho bem legal. Bonito. Olha, foto de família. Ai, adoro essas coisas. Tão interessante. Fontes. E mais fontes, e mais fontes. 500 páginas. Acho que não é tanto, viu? 500 páginas.
mas vai ser 500 páginas com peso de 1000, né? Pode ser. Então, por isso que dá aquele chance. Então, vamos lá, Grande Sertão Veredas vai ser em 2026. Bom, eu tô muito confiante esse ano esse próximo ano sobre as leituras. Eu tô achando que eu fiz um apanhado de livros bem legais, na minha percepção, claro, né? São livros que eu realmente quero muito ler. Eu tô empolgada com a leitura. Eu não coloquei nada assim que, talvez eu não leia, talvez não dê tempo. Não, coloquei livros que realmente eu tenho muito interesse em ler. E o próximo e último, mas não menos importante, mas um dos mais difíceis, vai ser Moby Dick. Eu fiquei pensando se eu ia colocar Moby Dick na minha leitura anual ou não, mas eu fiquei assim, receosa. Primeiro eu fiquei receosa, né, se eu iria dar conta dessa leitura. Depois eu fiquei pensando, dá conta a gente dá, né? A gente sempre dá conta das leituras. Mas o que me pegava mais era o tempo que eu ia levar para fazer essa leitura. E aí eu fiquei pensando comigo, mas eu tô competindo com quem? Comigo mesma? Então, eu posso fazer essa leitura quanto tempo eu quiser. Ai, que lindo! Posso fazer essa leitura quanto tempo eu quiser e eu vou fazer essa leitura quanto tempo eu quiser. Vou colocar ela aí no próximo ano, ela vai ser lida em algum momento do ano que vem. Provavelmente não, no início não vai ser tanto, porque eu já estou lendo outros livros, né? Que vai aí para janeiro. Provavelmente só vou terminar em janeiro. Então não vai ser no início de janeiro, mas fevereiro tá aí, né, gente? Passa rápido. Eu fico com muito medo de ficar folheando a parte de trás do livro, porque eu fico com medo de pegar o final do livro, né? E ler o final. Eu gosto de spoiler, mas esse negócio de ler final de livro não é comigo, não. Tem gente que lê, né? Eu vi uma vez um comentário de uma menina num vídeo de leitura que ela falou assim que ela só lê o livro depois de ler a última página do livro. E se eu não me engano, tem um livro de. Não me lembro se era um livro de romance, não sei. Um livro que eu li que a protagonista tinha esse hábito de ler a última página do livro antes de ler o livro, porque ela não gostava de surpresas. Esquisito. Aqui tem um epílogo, então nós temos 191 páginas. É um grande senhor livro. Então, aqui a gente tem uma edição comentada, já vi que tem bastante rodapés, né? Tem bastante coisinhas aqui para deixar a tua leitura mais rica. Eu vi que tem um outro livro, vou colocar aqui, que coloquei já na minha lista de desejados, mas não tem disponível novas edições, mas tem um outro livro que você meio que faz em leitura conjunta com esse, que é de um escritor, que ele fez todo o apanhado dessa história na vida real, né? Porque aconteceu um caso desse na vida real, onde o autor, qual é o nome do autor, gente? O Herman Melville, ele se baseou, né? Ele teve isso como fonte de inspiração para escrever esse clássico. Esse daqui é um livro que ele entra em alta complexidade, não pela sua própria linguagem, mas por causa das digressões, pelo que eu entendi, porque o autor ele vai trazer para a gente informações, fatos sobre a questão das baleias, a vida delas, como elas são. Eu acho isso interessantíssimo. Mas pode ser que eu quebre a minha cara também e acabem achando isso daqui uma coisa muito chata, muito, sei lá, não sei. Deixa no passado, né? Só lendo pra gente saber. Esses são os 12 livros que eu pretendo ler no próximo ano. São 12 clássicos. Eu escolhi esses 12 clássicos. Claro que durante o próximo ano vai ter alguns outros livros que eu vou fazer leitura que não são necessariamente clássicos. São os nossos livros farofa, que vão entrar também no próximo ano. Em algum momento, se eu tiver um respiro desses daqui, ou vai ser uma leitura em conjunto, vou ler ao mesmo tempo um outro livro que seja mais moderno, mais fluido, que me faça dar risada, que me faça ficar feliz. Vou juntar todos os livros. Tá aí. Tá aí a minha filha do próximo ano. Então é isso, meu povo. Eu gostaria de falar sobre minhas 12 leituras para o próximo ano. São essas minhas leituras de classe que eu quero fazer. Então, não deixe de se inscrever no canal, curtir, deixar o seu comentário. Se vocês fazem lista para o próximo ano de leitura, deixa aí no comentário qual é a lista de vocês. Se quiser me dar indicações, leituras de apoio para essas leituras mais difíceis, leituras mais fáceis, por método de quesito de curiosidade, deixa no comentário, por favor, que eu adoro as indicações de vocês. Eu compro alguns livros, já comprei, aliás, alguns livros que o pessoal me indicou aí. Falei que não ia comprar mais nada, mas eu comprei. Comprei um livro, 2, na verdade. Ai, gente, tem que parar com isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.